Ontem eu gravei um vídeo sobre a Eucaristia, o sacerdote, a representação da autenticidade, da comprovação do sacerdote aqui na Terra. Tudo aquilo que é patenteado, fabricado, tem um selo de qualidade. E esse selo que é fabricado, nós continuamos fabricando as peças, mas o padrão genuíno daquilo que é fabricado por Deus não pode ser alterado. Temos que seguir normas tintim por tintim. Então, uma comparação. Então, aqui hoje, nessa segunda parte, então eu quero lembrar aqui que é a Páscoa dos hebraica, do judeu, antiga do Antigo Testamento. O Êxodo capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falei assim, todas as comunidades, de Israel, todos vão ter que se unir. No dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a gente da casa for pouca para comer um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número das pessoas. Viram que quando Jesus fez o milagre eucarístico, sobrou 12 cestos lá, que eles não deixam se pedir nada. Então aí, essa matemática, essa lógica já se fazia no Antigo Testamento. Jesus também usou essa. Para cada família deverá calcular o número das pessoas que vão comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-lo até o dia 14 deste mês, quando, ao cair da tarde, toda a comunidade de Israel reunirá e imolará. O animal era imolado no meio da comunidade, Tomarão um pouco do sangue e untarão os umbrais das portas da casa onde comerem. Olha só. Aonde você comeu, aonde foi celebrada a Eucaristia, que Jesus fez na Quinta-feira Santa, ele fez isso. No lugar aonde vocês comerem, o sangue deverá ser aspergido. Comerão a carne nesta mesma noite. Olha o que Jesus fez. Ninguém bebeu o sangue de Jesus vivo. O sangue do cordeiro aqui não foi bebido, foi passado nos umbrais das portas. Eles comeram a carne, como Jesus fez a Páscoa judaica, que não tinha concluído, faltava a conclusão da Páscoa de Jesus, que ele era o cordeiro verdadeiro que depois Jesus pegou o pão, assim como o sangue, porque ninguém poderia beber o sangue de Jesus naquele momento, porque Jesus estava vivo. Vocês estão entendendo? Naquele exato momento, Jesus ofereceu o seu corpo, a forma da Páscoa que era celebrada. O sangue não era bebido, o sangue do animal morto era aspergido nas portas. Se alguém bebesse o sangue de um animal, morreria, não poderia beber.
Então, o sangue de Jesus Cristo só tornou-se validade como os umbrais da porta depois que Jesus Cristo, na cruz, morre, é transpassado e o seu sangue, que símbolo do que era feito no Antigo Testamento, a carne era comida e o sangue expelido, ou seja, o sangue de Jesus Cristo na cruz, ao sair do seu corpo, nos expeliu. Aí sim, agora esse sangue expelido de Jesus, aí então nos purificou. A Páscoa dos judeus não podia ser purificar. Em parte, sim, eles comiam a carne do cordeiro, mas não bebiam o sangue. O sangue não era. O sangue do animal era a vida do animal, representando a vida de Jesus. No momento da celebração da Páscoa, da Quinta-feira Santa, Jesus estava vivo. Ele celebrou a Páscoa vivo, tinha que ser vivo. Porque se Jesus não celebra a Páscoa vivo, não tinha nenhum valor. Entendeu? Vivo ou morto, de alguma forma, Jesus, ao participar, ao fazer a celebração eucarística, dando autoridade para eles, o seu corpo, né? Que era o corpo de Jesus mesmo. Jesus estava dando o corpo, porque ele sabia que esse corpo de Jesus, ao morrer na cruz, nós não poderíamos mais tocá-lo. Depois, então, na morte, é que se une, com a morte do cordeiro, o sangue era expelido e a carne nós comíamos, assim como os apóstolos comeram o pão, mas o sangue de Jesus não, porque Jesus estava vivo, ainda estava vivo, assim como o cordeiro era morto, também não se bebia o sangue dele. Entendeu? Então, a conclusão da Páscoa dos judeus não tinha sido concluída, porque era o símbolo de um Deus, que era antecipadamente feito por um cordeiro, que era macho, que sem defeito, né? Então, para nós termos uma noção bem mais aprofundada do que nós estamos, onde é que eu quero chegar, não devereis comer desta carne nada de cru. Ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro. Por que Jesus fez o símbolo do pão? Porque ninguém come o pão cru. O pão tem que ser, não se bota pão dentro d'água, lá no forno. O pão é cozido no fogo. Por isso que está aqui bem claro, cozido não é em água, mas assado no fogo, inteiro. Olha o que está aqui, inteiro, com cabeça, perna, víscera. Quando Jesus deu o pão para os apóstolos, era o corpo de Jesus inteiro. Por isso que eu disse naquele vídeo que Jesus não, vocês me matem, cada um dá um pedacinho para cada um para vocês comerem. Observa aqui que o animal sacrificado era assado inteiro. Símbolo do pão, de uma unidade, de um corpo só, queimado, a forma de pão. Jesus deu o corpo inteiro na forma de pão assado no fogo. Deixareis nada, não víscera. O cordeiro foi assado inteiro, cabeça e tudo, víscera, não foi mexido em nada. Por isso que Jesus, depois de morto na cruz,
não foi quebrado nada dele, não foi tirado nada, estava muito desfigurado, mas o corpo de Jesus ficou intacto de uma forma humana, os membros estavam tudo ligados, mesmo que tivesse algum fora do lugar, mas estava, né? Porque era preciso que, para matar, para tirar o sangue de um cordeiro, teria que perfurar a garganta ou degolar, para que o sangue saísse do corpo do animal para poder comer. E o sangue do animal degolado, saindo sangue na forma da lança no corpo de Jesus, o sangue saído de Jesus se tornou então a redenção da salvação humana. Então, aqui, assim devereis comê-lo, com as cintos na cintura, os pés calçados, cajado na mão, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, e isto é passagem do Senhor. A passagem de Deus por esse mundo, Deus estava passando no Egito, passou pelas gerações, 400 anos, imigrando, Deus passou um período, de uma forma de espírito, falando por meio dos profetas. Aqui diz, a passagem de Deus aqui nesse mundo é a passagem do povo do Egito, quando a água se abre, né? Simbolizando a passagem, ao triunfo, a redenção, né? Do povo que vai para o outro lado e se liberta. Essa é a passagem daquele momento da cruz, da transladação de um estado físico humano para um estado de sobrenaturalidade, sobre como Jesus fez na transfiguração no Monte dos Oliveiras, diante dos 13 apóstolos. Como diz assim, Jesus morto, ressuscitado, não morre mais, não danifica, não tem mais como se desfazer-se, ou haverá alteração nenhuma ao longo do século, para sempre. Como Santa Teresinha diz. O sangue servirá de sinal nas casas. O sangue de Jesus servirá de sinais para a minha salvação. Porque foi o imolado Deus, e o sangue de bode não poderia servir de redenção, porque era um animal. Só o sangue de um ser poderia reverter a morte que o demônio tinha sobre jurisdição, o poder que ele exercia sobre nós. O sangue de Jesus Cristo resgata a minha alma para Deus, o meu corpo fica sujeito ainda às imundícies, às precariedades da minha inclinação, mas a minha alma não é mais sujeita. A alma minha agora pertence a Deus novamente, mas terá que passar pelo julgamento final, fazer uma avaliação no juízo final. O que sobrou de você, meu filho, lá na terra? Esse sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passareis adiante. Aonde todo batizado, todo ser que crê em Deus, na sua família, se tiver o sangue de Jesus Cristo, se tiver a fé vivendo no sacramento, não entrará o mal na sua casa. Ele vai adiante, não passará. E não vos atingirá a praga exterminadora. Aqui nós não estamos falando só a praga do Egito.
a instituição da Páscoa até ali, agora nós temos uma nova Páscoa, instituindo agora. Isso continua a praga que era do Egito, simbolizando que agora nós temos o sangue do cordeiro imolado, que agora quando eu atingirá a praga, não vos atingirá praga exterminadora. Quando eu feri a terra do Egito, quando os homens feriram o Deus, quando eu feri a terra do Egito, este dia será para vós um memorial, que se tornou o memorial da onde? Na cruz. O memorial do Egito, a praga do Egito, se tornou o memorial da morte e ressurreição de Jesus. Que foi ferido, assim como eles eram feridos lá. O povo era ferido, simbolizando que daí viria o cordeiro que ia ser ferido no Egito. Este dia será para vós um memorial em honra do Senhor, que haverá de celebrar por todas as gerações com instituição perpétua. Deu para ficar mais claro agora? Que eu não preciso crer na Eucaristia, eu não preciso fazer nada. O que foi feito por gerações e gerações perpétua. Quando eu vou celebrar sacramento da crisma, do batismo, todos os 7 sacramentos, mas quando eu vou na Eucaristia, eu não preciso fazer nada. Eu só tenho que dizer uma coisa para confirmar: o amém. Que o amém, ele resume tudo, uma palavra tão pequena que resultou toda a história do povo judeu, os 33 anos de Jesus vivendo. Ele resumiu numa quinta-feira santa, que durou 1 hora ou 2, toda a história humana se resumiu naquele momento que Jesus celebrou a Santa Ceia. Tudo. E daí Jesus diz uma palavra na cruz: tudo está consumado. Quando eu recebo Jesus Cristo na Eucaristia, significa que tudo foi consumado a meu favor e eu não preciso fazer nada, porque já fez tudo. E eu preciso só confirmar com uma palavra: o amém. Que o Senhor confirme isso para nós católicos, essa reflexão que eu fiz em 2 vezes. O pão, aquela parte que eu falei. Então eu entrei hoje aqui na Páscoa antiga, para vocês saberem por que Jesus celebrou a Páscoa viva e eles não podiam tomar o sangue de Jesus Cristo, porque na Páscoa antiga não faziam isso. E Jesus cumpriu o rito antigo da Páscoa: comer o pão assado no forno, mas o sangue era aspergido. O sangue da redenção de Jesus Cristo, que eles passavam lá nos umbrais para servir de proteção, para que o mal não entrasse na nossa casa, nos nossos corpos, nos curasse das imundícies, nos umbrais da porta. Agora esse sangue não precisa mais passar nos umbrais das portas dos cordeiros imolados. Para onde é que passa? Nós fomos enxertados. Esse sangue, no batismo, na Eucaristia,
o padre junta tudo. Jesus pegou o cálice, simbolizando o vinho, o sangue dele, tomaram, beberam. Assim, não beberam o sangue de Jesus Cristo propriamente, mas comeram a carne dele. Claro, o sangue não. Gente, é uma coisa meio complicada entrar nesses sinais de Deus para nós. Não sei se eu pude esclarecer ou ficou mais complicado ainda, eu não sei. Eu quis separar aqui, eu quis separar a Eucaristia na celebração de 2 vezes por causa da Páscoa que era celebrada antes de Jesus. Na hora que Jesus vai celebrar, ele celebra uma parte. Primeiro, depois o vinho representando no cálice, isso é meu sangue, ele diz, que será derramado, eu vou derramar esse sangue por vocês, para remissão dos vossos pecados, então não haverá mais culpa embaixo no céu humano do pecado de Adão e Eva, eu derramei o meu sangue e ponto final, está consumado. Jesus celebra a Páscoa, o sangue, simbolizando pelo vinho, que ainda Jesus estava vivo, não tinha sido derramado, porque a morte de Jesus tinha que passar pela morte como cordeiro. Você degola o cordeiro, enquanto o sangue vai saindo, ele fica esperneando, E Jesus, ao agonizar na cruz, esperneando, agonizando, os últimos respiros, quando vai saindo o sangue todo, o animal começa a espernear, meio respira, e dá o último suspiro. E o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, é que nos deu a vida, devolveu-nos a vida. Que Deus nos dê essa força para a gente acreditar nessa vitória de Jesus sobre a morte e que está vivo perpetuamente. Ele disse, vamos aqui de novo, este dia será para vós um memorial em honra do Senhor. É dele. Como diz a mim, Jesus diz, a memória dele é a minha igreja, não é dos homens. Eu disse, aquele que quis reivindicar a sua igreja para ele se lascou. Porque houve uma divisão na igreja, dividir o Espírito Santo. Aquilo que Moisés fez lá, que Deus mandou o Moisés dividir os corpos dos animais, cortar ao meio e depois lá no braseiro se uniu. Ele disse, os animais, mas as aves não pode dividir. E os homens não prestaram atenção nessa parte do Antigo Testamento que Deus já tinha feito, uma prefiguração, que a ave representava o Espírito Santo, uma forma corpórea de Deus, que não poderia ser dividido, e os homens divididos. Estamos amargando essa abertura de um cisma que a igreja não cicatrizou. Se Jesus Cristo exaçava o cordeiro inteiro, todo, e depois de cozido, se dividia, como Jesus cozinhou o pão no forno, e ele dividiu um pedacinho para cada um. Assim foi o cordeiro assado, sem o sangue. Gente, assim, eu falo assim de uma maneira artesanal mesmo. Nossa, espero que eu pude esclarecer algum ponto, se não, me perdoe o que eu não pude esclarecer.